Prosseguindo o nosso estudo da teoria geral da prova, vamos tratar agora dos meios de prova, né? Novamente lendo o artigo 369 do nosso Código de Processo Civil, que diz lá: as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Então o CPC utiliza a expressão todos os meios, ainda que não especificados neste Código. Então, meios de prova são aqueles meios de que se valem as partes para provar as suas alegações de fato. No sistema da prova legal, as provas estão totalmente previstas na lei, tarifadas, né? O valor das provas estão reguladas na lei e as partes só podem se valer daquelas provas que estão identificadas expressamente em lei. No direito brasileiro, nós adotamos o sistema da liberdade dos meios de prova, né? As partes podem se valer de qualquer meio de prova, lícito, claro, né? Que possam utilizar, né? Para influenciar a decisão do juiz. Liberdade dos meios de prova que nos apontam para algumas provas estão expressamente previstas, contempladas no Código de Processo Civil. E aí estamos falando das provas típicas, né? Que são aquelas então expressamente especificadas no Código de Processo Civil. E aí nós temos a ata notarial, o depoimento da parte, a prova testemunhal, temos a prova pericial, a inspeção judicial, né? Então são as provas contempladas expressamente no Código de Processo Civil. Mas outros meios de prova também são autorizados em função da liberdade dos meios de prova do direito brasileiro, que são as chamadas, e não especificadas no Código de Processo Civil, são os chamados meios de provas atípicos. Atípicos porque não estão tipificados no CPC. Então, exemplos: a prova estatística, né? O comportamento processual da parte, o depoimento de especialista, verificação de fatos por meio de oficial de justiça. Então, qualquer esforço que as partes possam empregar, ou qualquer outro meio, mesmo não previsto no Código de Processo Civil, e que possa ser utilizado para convencer o juiz a respeito do direito da parte, é bem-vindo, né? E estamos falando aí dos meios atípicos de prova. Aqui no nosso semestre, nos tópicos das aulas seguintes, nós vamos trabalhar com cada um dos meios típicos de prova, que são aqueles expressamente contemplados no Código de Processo Civil. Merece destaque que quando estudamos os meios de prova, a chamada prova emprestada, prevista no artigo 372 do Código de Processo Civil. O juiz, no processo, ele pode se valer de prova produzida em outro processo. Então imaginem num condomínio, né? O morador do determinado apartamento, 302, está com uma infiltração e ele propõe uma ação de indenização contra o condomínio. E essa infiltração decorre de um problema da coluna, né? Que gerou o mesmo dano para o apartamento de cima. E suponha-se que o apartamento do proprietário de cima já tenha ajuizado a ação contra o condomínio, aonde foi produzida a prova pericial que apontou esse dano que é de responsabilidade do condomínio. Então não pode agora o morador deste novo apartamento se valer da mesma prova que já foi produzida em outro processo para influenciar a decisão do juiz. O artigo 372 diz que sim, e que o juiz poderá admitir então a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.
Tá? Então, a prova emprestada agora no Código de 2015 passou a ter previsão expressa. Antes de 2015 já era aceita pela doutrina e pela jurisprudência, era um meio atípico de prova. Agora, com previsão expressa no CPC, podemos dizer que chega a ser um meio típico de prova, né? Na medida em que a prova emprestada, que não é um meio próprio, autônomo, mas é utilizar uma prova que vem de outro processo, né? Passa a ter previsão expressa no Código de Processo Civil. Prosseguindo a nossa exposição, é importante também aqui na teoria da prova entendermos os momentos da prova. Né? A prova ela chega ao processo, ela precisa ser admitida e produzida no processo. Então, o primeiro momento da prova é o momento que nós denominamos de iniciativa, proposição da prova. O juiz é o destinatário da prova para julgar o processo. Então, haverá um momento em que as partes, né, principalmente as partes, propõem ao juiz as provas que pretendem produzir. É o que está previsto no artigo 370 do Código de Processo Civil. A questão que fica é o seguinte: só as partes propõem a prova que deve ser produzida no processo, ou pode o juiz, de ofício, ele mesmo determinar a realização de provas? Quem ler o artigo 370 verá que o juiz pode determinar a realização de provas de ofício, assim como acolher ou não a proposição das provas pelas partes. Previsto, então, no artigo 370, caberá ao juiz, de ofício ou requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento de mérito. Né? A preocupação que fica aqui é evitar o ativismo judicial, né? Lembrando então que os maiores interessados em produzir a prova a respeito do direito, dos seus direitos, dos fatos, são as partes, o autor e o réu. Né? Mas nós não poderíamos, o CPC, deixar o juiz numa ação passiva e impedido dele, no caso concreto, identificar as provas que ele entenda oportuno para bem se esclarecer a respeito do objeto da controvérsia do processo. Então, as partes têm o protagonismo para proporem as provas, mas o juiz também tem assegurado o direito de determinar de ofício a realização das provas que entender oportuna nos termos do artigo 370. Então, o autor vai propor as provas na petição inicial, uma proposição genérica. O réu vai propor as provas, também de forma genérica, na contestação. Mas lá no momento da organização dos processos, já vimos isso, quando o juiz estiver preparando o processo para entrar na fase instrutória, o juiz então intima as partes para que elas digam as provas que pretendem produzir. Então elas serão intimadas para daí expressamente, né, no prazo de 15 dias, o prazo que o juiz fixar, peticionar o juízo informando exatamente as provas que pretendem produzir, peticionando o autor, peticionando o réu, para que ele se dê conta então dessa fase da proposição. A segunda fase, então, as partes propõem a prova, vamos pensar no acidente de trânsito lá, né? Entendam as partes a necessidade de fazer uma perícia. Né? Então, a segunda etapa da prova é a admissão da prova. Proposta a prova pelo autor e pelo réu, ou pelo réu, cabe avaliar se essa prova vai ser aceita no processo. Essa prova deve ser produzida, então nós estaremos tratando da fase da admissão da prova. E a admissão da prova é uma prerrogativa do juiz. Né? Então cabe ao juiz, como o gestor do processo, ou a autoridade judicial que vai julgar o litígio, avaliar se ele admite ou não a prova. Já vimos aqui, tratando da teoria da prova, que a prova é um direito da parte. Então, em tese, em princípio, provas propostas pelas partes devem ser aceitas pelo juiz, admitidas pelo juiz, porque é um direito constitucional e processual assegurado às partes dentro
do princípio da ampla defesa e do contraditório. Mas o juiz não está obrigado a admitir todo e qualquer meio de prova proposto pelas partes, porque já vimos que o objeto da prova são fatos, mas fatos pertinentes, relevantes, controversos e que não sejam submetidos à notoriedade ou à presunção legal. Então, diante do caso concreto, é dado ao juiz poder discricionário vinculado, claro, à situação do caso concreto, de refutar, de não admitir proposta de provas para fatos que não sejam pertinentes, que não sejam relevantes, que não sejam controvertidos, ou quando ele identifica que há fato notório ou há presunção legal que dispensaria a produção da prova. A terceira etapa, terceiro momento da prova é a produção da prova. As partes propuseram a prova, o juiz admitiu a prova e agora é a hora da prova ser produzida no processo. Tá? Então imagine a perícia, as partes propuseram a perícia, o juiz viu que ela era relevante e pertinente, ele admitiu a prova e agora a prova tem que ser produzida. Tá? Então a prova vai ser produzida, via de regra a prova é produzida no próprio processo e perante o juiz. Tá? A exceção são as provas produzidas antes do processo, nós veremos aqui mais adiante nessa semana a produção antecipada de prova. E temos as provas que são produzidas por carta precatória em outras comarcas perante outros juízes. Por exemplo, testemunhas que moram em outra localidade são ouvidas em outra cidade, né? Por carta precatória. Então, as provas são produzidas, né? Perante o juiz, via de regra, no processo, no momento oportuno, após a admissão pelo juiz. Nós, quando estudarmos os meios de prova, vamos, em cada um dos meios, entender melhor como se dá a produção daquela prova. Na sequência, nós vamos tratar como é que o juiz avalia a prova. Ele avalia com mais ênfase ou com mais robustez um tipo de prova, um meio de prova, em detrimento de outro, né? Como é que se dá a valoração das provas? É matéria para o nosso próximo vídeo.